Ó, então agora vamos entender como que vai funcionar a sombra, tá bom? Então, vamos supor que a gente já encontrou o nosso P, a situação a gente já encontrou o nosso P, que é perfeitamente localizado ali no algoritmo que a gente montou. Então, beleza, aqui tem o nosso ponto P. E eu quero criar um vetor que aponta para a luz, né? Então, de forma que, por exemplo, se eu tenho uma luz pontual aqui, uma lâmpada, e um objeto aqui na frente, ó. Esse ponto está sendo iluminado ou não? Bom, vamos conectar os pontos. Ó, perceba que então essa esfera ela é interseccionada pelo raio antes de chegar aqui, né? Então esse ponto estaria em sombra, né? Devido a esse objeto. Então a gente quer criar um traçar raio que aponta para cá, certo? E como que a gente faz esse vetor? É muito fácil, né? Se aqui é o ponto da luz, então o nosso vetor luz, L, ele vai ser o ponto para onde aponta, o ponto final, luz, menos P, certo? Esse é o vetor. E o meu ponto inicial, o meu O, nesse caso, seria meu P, certo? Mas eu desenvolvi o algoritmo de modo que ele receba um O e uma direção, né? Então, basicamente, basta eu chamar a função traçar raio com os argumentos P, L, né? E só que para cada luz a gente tem um tipo de L, né? Então, dentro da computação da luz, então a gente vai calcular a luz na função e aí a gente vai chamar o traçar raio aqui dentro para verificar se essa luz que eu vou computar, ela vai ser adicionada de verdade ou não, né? Então, posso só fazer um if aqui. Então, eu posso criar um se traçar raio retorna alguma coisa, né? Então, se sombra esfera, por exemplo, se ele retorna uma intersecção com algum objeto, então não faça nada, né? E se não, aí ele calcula a luz, daí a luz vai virar a luz, mas essa luz respectiva a esse tipo, certo? E a luz vezes esse tipo vai ser justamente a intensidade dessa luz, ó. Luz vezes intensidade vezes o produto dot do vetor luz com a normal normalizado, então isso aqui está normalizado com o chapéuzinho, ou seja, isso aqui vai de 0 a 1, representando uma porcentagem, né? Se estiver em 100%, vai 100% da luz, né, nesse ponto de intensidade. Se tiver 50%, 50% de intensidade da luz nesse ponto. E aí esse aqui vai ser o valor que a gente vai somar, né? Que a gente vai adicionar na luz, que a gente define no começo do cálculo para cada raio como 0, vai somando, passando pelas condições e aí retorna no final, né? O valor alterado para cada raio, né? A gente vai só retornar esse i no final e aí depois fazer i vezes a cor para pintar o objeto com a iluminação, considerando a sombra, beleza? Então vamos fazer essa lógica. A gente vai criar a nossa função calcular luz, certo? E por hora a nossa função ela recebe luzes da cena, né? Vamos primeiro escrever a lógica, eu prefiro escrever a lógica e depois a gente vai adicionando as variáveis, né? Mas então a gente vai passar por luz nas luzes da cena. Então para cada luz, se... Deixa eu mudar aquele type ali para tipo. Prefiro me referir ao nome, ao atributo em português mesmo. Tá? Então se o tipo, do objeto luz, né, for ambiente, opa, e a gente tem a nossa variável luz primeiro, né? Então a luz final começa como 0. Como float 0, pode ser 0 assim também, tá? Se o tipo da luz for ambiente, então vai ser somado, né? A luz ambiente basicamente não está suscetível à sombra, né? Então a luz ambiente ela é somada independente. Aqui a gente não precisa calcular a sombra, né? Então a gente vai somar a luz final à luz intensidade, né? Quando for ambiente, beleza? Agora, se o tipo da luz for
pontual, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir um vetor L, daí, que vai ser, basicamente, ele vai apontar para a origem dessa luz, né? Partindo do ponto P, né? Então, calcular luz recebe esse ponto P, né? Então, o vetor L aponta do ponto à luz, né? E a gente vai receber uma normal também, né? De cada esfera, né? De cada esfera não, né? Da esfera que a gente quer pintar, né? Então eu vou esperar receber uma certa esfera aqui. E daí eu vou calcular a normal, né? Antes. Então a minha normal vai ser esfera. Vai ser o meu ponto P menos a esfera ponto centro. Esse é o meu vetor normal. Para eu normalizar esse vetor normal, que é um array, né? Eu posso, vetor normalizado, vetor normal normalizado, basta eu pegar o vetor, né, e diminuir pelo seu tamanho, né? Basta eu fazer isso, E usando a mesma lógica do produto escalar, né, que um vetor por ele mesmo dá o seu tamanho ao quadrado, então o tamanho do vetor normal, no caso, ele vai ser justamente o produto escalar entre ele e com ele mesmo, né? Só que a raiz quadrada disso, né? Porque isso aqui daria o tamanho ao quadrado e a raiz quadrada dá o tamanho. Então o vetor normal normalizado é esse vetor, tá? E a gente vai ter calculado para a esfera que a gente quer pintar, e daí a gente vai entrar nesse loop das luzes, né? E aí nesse caso o vetor L vai ser isso aqui, e aí a gente pode definir de novo, né? Da mesma forma, o vetor L tamanho, que vai ser produto de vetor L com vetor L, raiz, né? E aí o meu vetor L normalizado vai ser então vetor L dividido pelo seu tamanho, né? Dessa maneira. E aí lembra que a gente quer primeiro verificar se, antes de adicionar a luz, a gente quer verificar se o objeto tem que ter luz, né? Então, antes mesmo de eu entrar nesse loop aqui de cálculo da luz, para eu armazenar minha memória, para eu economizar minha memória, né? Vamos primeiro checar se está em sombra. Lembra que a gente definiu que a gente pode achar um certo T sombra, esfera sombra, que representa uma colisão com o objeto gerando sombra, ou seja, if esfera sombra, não faça isso, if not esfera sombra, faça isso, né? Então a gente pode chamar a função traçar raio e pensar agora como o ponto de origem sendo o ponto P, que eu forneci, o meu vetor de investigação, né? O meu vetor para onde eu estou apontando era basicamente, nesse caso, né, da pontual, era luz origem menos P, né? Então a gente tinha definido aqui que a luz está aqui, a gente faz um vetor que aponta para a luz, né? E aí a gente traça os raios nessa direção. Então, na nossa lógica aqui, esse vetor é na verdade o vetor L. Então eu vou calcular o vetor L antes. E aí eu vou ver se eu consigo achar soluções disso aqui. E aí o interessante é que a luz, se eu estou usando o vetor L, que tem exatamente o tamanho da distância entre os dois, então o meu T mínimo pode ser um número muito pequeno, né? Não vamos colocar zero, mas um número muito pequeno. Ou seja, ele pode começar bem perto do objeto. E aí, onde ele termina é justamente na luz, né? Então, seria onde T é igual a 1.
para esse vetor L. E as esferas da cena são as mesmas esferas que a gente definiu lá embaixo ou lá em cima. São essas mesmas esferas, esfera cena. Essa lista, beleza? E aí, a gente está entregando já a luz de cena, né? Então, se tiver em sombra, então vamos pensar que se tiver em sombra eu não faço isso, né? Então, na verdade, se não, né? Se não tiver em sombra, ou seja, se o esfera sombra retorna nada, né? Eu poderia escrever se esfera sombra igual a none também, para ficar mais óbvio, ó. Se esfera sombra retorna nada, né? Ou seja, se eu não encontro a intersecção, então esse ponto está em luz. Então eu calculo isso aqui, calculo o vetor tamanho normalizado, e daí calculo o produto, né? Que é n dot L, né? O quanto de luz está atingindo esse ponto. É basicamente, então, dot da normal normalizada, né, para a gente obter aquele número que vai de 0 a 1, né, e o vetor L normalizado, né. E aí a nossa intensidade, né, então a luz pontual, ela vai ser essa luz, intensidade, vezes o resultado desse produto, beleza? E aí a luz final, então eu adiciono essa luz que eu acabei de calcular, né? Que ele entrou na cena. Agora a gente achou para pontual, falta a direcional, que é mais fácil, né? Então, se a luz, se o tipo dela for direcional, for essa string, tipo for string, então o meu vetor L aqui no caso não precisa ser calculado antes, né? Porque é próprio luz direção. Então eu já vou calcular direto essa linha aqui, né? T sombra, esfera sombra, né? E o meu vetor L, nesse caso, vai ser o próprio luz direção, certo? E agora o meu T mínimo ainda é o mesmo, perto do objeto, mas o meu T máximo vai ser um número bem grande, né? Porque de longe, porque tipo assim, a gente está imaginando a luz direcional representando uma fonte de luz que está muito longe do objeto, né? Então a gente quer continuar calculando sombra se estiver longe do objeto com relação a essa luz. Então eu vou colocar 1 elevado a 6 aqui também, só porque a gente tinha usado como padrão. E a esfera da cena é a lista esfera cena, né? E a gente vai usar a mesma lógica agora. Se esse objeto, se esse ponto não tiver, se esse ponto P não tiver em sombra, então eu vou calcular aqui os tamanhos, né? Então meu vetor L tamanho vai ser vetor L com vetor L, porque eu defini aqui agora, né? Como sendo luz direção. Normalizado, mesma coisa. N.L vai ser isso aqui, daí. E aí o luz pontual vai ser luz ponto intensidade, no caso a intensidade da direcional, vezes essa porcentagem. Só que aqui, em vez de escrever luz pontual, né, vamos escrever luz direcional, e daí eu vou somar a luz direcional, só para deixar as variáveis certinho. Então eu estou somando a luz final à intensidade da luz ambiente, a intensidade da luz pontual caso não tenha sombra com relação àquela lâmpada, e a direcional caso não tenha sombra com relação àquela fonte de luz, né? Então, aquela fonte de luz distante. E depois de calcular a luz, eu quero obviamente retornar a luz, né? Então, depois de ter feito esse for loop inteiro aqui e atualizado a minha luz final, eu quero retornar a minha luz final, beleza? Então, basicamente, está pronto aqui. Antes da gente pintar o objeto, basta a gente calcular a luz. Então, antes da gente pintar o objeto, basta a gente calcular a luz e receber a luz que chega lá, retornando. E aqui eu tinha falado que a gente ia considerar também casos
para onde a gente não quer que necessariamente a soma das intensidades resulte em 1, então você pode usar a função NumPy-clip, tá? Que você pode clipar um array, pode ser um valor único como um array também. Você pode clipar entre 0 e 1, né? A gente quer a intensidade entre 0 e 1, né? A intensidade máxima é 1, a intensidade mínima é 0. Então eu vou retornar o valor clipado já. E para pintar o ponto do mundo, então, além de receber a esfera, eu preciso receber a luz agora, né? E aí, recebendo essa luz, eu pinto luz vezes esfera cor, né? E agora a gente deveria enxergar uma cena devidamente iluminada. Então vamos dar uma olhada na nossa cena, inclusive diminuir o tamanho da nossa resolução um pouquinho. Eu não preciso de uma resolução luz ambiente, eu esqueci de escrever aqui, então tinha dado um erro ali. Então a nossa cena está computando as sombras de acordo com aquela regra, e a gente tem uma luz pontual, que está mais ou menos para cá, né? A gente tinha pensado, e dá para ver, então a sombra bate no objeto, só que a luz está interagindo com a cena, né? Então ao bater no objeto vermelho, o objeto verde também é afetado, então ele pinta o objeto verde também, né? Com essas cores respectivas, né? E dá pra ver que a sombra menor é da fonte de luz distante, né? Então a proporção ficou certinha. A cena agora tem uma certa tridimensionalidade, só que os dois materiais parecem ser exatamente iguais, né? Parecem ser objetos que são feitos de um mesmo material, sendo iluminado por uma cena. E aqui vai ser interessante pra gente adicionar uma computação de luz a mais, que é uma luz especular, onde a gente pode adicionar um certo brilho ao objeto, tá? Então no próximo tutorial eu vou explicar certinho como isso funciona, e a gente vai construir uma cena mais realista ainda, beleza?